Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal. E eu convido você a ficar até o fim. Sabe por quê? Quero te fazer uma pergunta. Você sabia que os homens estão ficando cada vez mais adeptos ao bisturi? E isso pode levar ao vício em cirurgias estéticas? Fique conosco e você não vai se arrepender. E nós vamos finalizar hoje falando de um tema que pouca gente sabe, que é exatamente os vícios em cirurgia estética. Sim, assim como as mulheres, os homens também fazem cirurgias estéticas. E o que nós vamos falar aqui é o que vai além da cirurgia estética convencional. É o vício na cirurgia estética, dando enfoque aqui para a questão masculina. Nós vamos falar hoje uma apresentação, evidentemente, dessa temática e dependendo do feedback que essa temática também irá trazer, não só aqui nas redes sociais, seja no YouTube, Facebook, Instagram, do que a gente for recebendo de feedback, a gente pensa num outro momento trazer também uma nova roupagem com essa temática. E eu espero que você aqui depois mande o seu DM, seu direct message para nós, seja no YouTube, no Facebook ou aqui também, para que a gente aí suscite algo interessante nos próximos capítulos dos próximos meses. Então um número cada vez maior de pessoas, aí do ponto de vista, eu estou falando agora da parte masculina, estão aí envolvidos com o vício na cirurgia plástica, na cirurgia estética, repetidamente entrando aí, que a gente fala, num efeito do bisturi. Isso aqui é um cabo do bisturi, um cabo longo de um bisturi, de uma caixa cirúrgica minha, e aqui falta a lâmina, evidentemente que eu não coloquei a lâmina com medo até de repente cair e machucar. Mas, por bem, isso aqui é um cabo do bisturi. O que a gente está observando hoje são homens entrando repetidamente no vício, no efeito do que esse bisturi pode trazer como uma tentativa de mudar a sua aparência, a sua estética. Então essa cirurgia cosmética, ela é frequentemente usada por celebridades que tentam aí evitar, por exemplo, os sinais de envelhecimento, algum reparo facial, algum reparo, seja da face para baixo. Enfim, as celebridades, portanto, são as portas de entrada para que a população, de uma maneira geral, fique ali exposta a essa vitrine que são as celebridades. Então esses homens aí, eles acabam também se esforçando para chegar numa perfeição estética. Então muitos programas, em especial existe até reality shows, mostrando o destaque das cirurgias estéticas como meio de mudanças aí dos aspectos, das aparências, em especial dos homens. Não estamos falando das mulheres hoje. Estamos dando um enfoque preponderantemente na questão do homem. E existe sim um vício na cirurgia estética relacionado não só à mulher, mas no homem. E hoje nós estamos aqui dando um enfoque no final dessa maratona 444 com relação ao vício da cirurgia cosmética nos homens. A estatística, seja ela americana ou seja ela brasileira, a qual eu tive o contato para nos preparar para apresentar essa temática aqui hoje, é equivalente à proporcionalidade entre homens e mulheres realizando procedimentos estéticos nesses dois países. Mas também há uma equivalência entre homens e mulheres do ponto de vista de vícios na cirurgia estética. Então, como a gente falou, esses reality shows, eles começam aí a apresentar os atores, as atrizes ali, como uma mudança no aspecto, na aparência física, e aí pode despertar nas pessoas que já estão insatisfeitas com a sua aparência física e com aquela vitrine que ela acaba de estar ali diante dos olhos, invadindo a sua tela digital, a televisão na sua casa, começa então aí a despertar um interesse na primeira cirurgia. Não estamos falando disso. Se é pró, é contra, nós estamos já falando do vício. E às vezes isso é o que dá o start para essa pessoa começar a essa rotina exacerbada. É uma rotina, assim, ela quase que vive exclusivamente com relação a cirurgias, retoques, etc. Às vezes começa em face, em outras áreas do corpo e depois começa a repetição. Nós vamos falar logo adiante nesses conceitos
conceitos que, de certa forma, podem ser até assustadores. E só me deu um insight aqui agora, uma das pessoas que a gente já pode até destacar aqui é o próprio Michael Jackson. O Michael Jackson foi uma dessas pessoas que teve essa somatória de cirurgias estéticas ao longo da sua vida, né? Até mudança de cor e etc, sem contar a questão facial, a questão de nariz e etc. Ele foi uma das pessoas assim que mais a gente talvez possa saltar aos olhos, sem contar outras inúmeras aí. Então, não há dúvida de que a cirurgia estética ela se tornou mais comum na sociedade nos dias de hoje, mas embora alguns possa ser usada como forma aí de aumentar a autoconfiança, as pessoas às vezes elas usam um subterfúgio, um artifício para buscar uma autoconfiança, em especial inicialmente na sua estética, na sua beleza. E para outros pode tornar aí uma obsessão, porque às vezes uma primeira cirurgia ela ainda não se tornou totalmente confiante. Aí ela tem um subterfúgio, ela acha que repetindo esse procedimento ou em outro local do corpo, ou no mesmo local, no sítio primário onde ela teve esse procedimento, aquilo vai lhe tornar mais confiante. E aí isso começa a ser um ciclo. E isso pode tornar um vício. É uma obsessão muito perigosa, porque isso, por trás, às vezes tem uma raiz muito forte do porquê disso. Uma das causas é essa, é a falta de uma autoconfiança, nós acabamos de falar aqui. Às vezes pode ter sido traumas, rejeições e assim sucessivamente. O intuito não é necessariamente esse, mas nós pontuamos aqui os três principais. Então a cirurgia cosmética, ela pode envolver aí procedimentos não invasivos. Hoje em dia é muito comum aí o Botox, né? Nós temos aí o encontro, às vezes, em salas de grandes mansões, aonde o cirurgião plástico, né, chega com o seu kit de Botox e aplica nas mulheres e aplica nos homens também. Então tem uma reunião de um chá da tarde, aonde as pessoas vão ali para aplicar Botox. É uma maneira de ter um procedimento estético não invasivo, ao passo que nós temos aí os procedimentos cirúrgicos. Nós estamos falando exatamente nessa abordagem cirúrgica aqui hoje, com lipoaspiração, né, aumento de musculatura, a questão do abdômen, homens que às vezes nunca pisaram em academias, eles têm hoje placas de silicone que vocês observam, né, quando o homem está em o abdômen dito sarado, o six packs. Você coloca 6 próteses abdominais para parecer que o homem tem aquela barriga de tanquinho. E na verdade não é nada do ponto de vista de suor numa academia, dieta e tudo mais. Apenas foi lipoaspiração e prótese ali nos six packs, que é uma modalidade de cirurgia estética em homens. Outras vezes coloca-se próteses de silicone para mimetizar o aumento da musculatura do bíceps, do tríceps, na região do peitoral, mas tudo isso de forma artificial. Então começa sem falar na questão estética facial. Próteses de panturrilha, prótese de glúteo, prótese de queixo, a retirada da gordura que a gente tem aqui nessa maçãzinha do rosto, que aborda pela região da cavidade oral, que é no segundo molar, você vai ali com uma incisão, você tira essa gordurinha para afilar a região facial e começa assim vários procedimentos. Então hoje essa indústria ela ganha bilhões de dólares de uma maneira intensa e rotineira, né? Isso aí vai passando os anos e as pessoas vão se interessando cada vez mais, os reality shows mostrando isso, as revistas mostrando isso, e aí as pessoas que já têm, de certa forma, uma certa labilidade na esfera psicoemocional, está passando por algum trauma, seja um relacionamento instável ou achando que aquilo ali vai melhorar todo esse contexto que está por trás, pode ter um favorecimento com a cirurgia estética. E aí começa a ter os vícios da cirurgia estética. Esse é que é o problema. Então esses procedimentos estéticos, eles vêm aí a alterar, sem dúvida nenhuma, a aparência. Mas com
as pessoas que têm essas problemáticas na esfera emocional, nós estamos querendo dizer, eles acham que sempre estão insatisfeitos e aí busca cada vez mais, né, lipoaspiração no abdômen, lipoaspiração na região dorsal, lifting e assim sucessivamente, em várias áreas do corpo, colocando os fios de ouro na face e assim as inúmeras modalidades de tratamento e procedimentos estéticos que vocês conhecem, né? E todos aqui já sabem alguma coisa de alguma pessoa que às vezes fez procedimento que nem precisava, às vezes era de cunho extremamente emocional. E aí começa o start desse ciclo vicioso da cirurgia. Então, no entanto, algumas pessoas, elas continuam entrando aí nos centros cirúrgicos, na busca de grandes cirurgiões, porque eles não têm a ideia de que são esteticamente atraentes. E isso faz com que seja uma das grandes forças motriz para ir adiante na busca das cirurgias estéticas. Então, ficar viciado em cirurgia plástica pode ser perigoso, não só para a saúde física, mas para a saúde psicoemocional também. Então, aqueles que sofrem desse tipo de vício desenvolverão aí uma compulsão para alterar a aparência. Então, repetindo, é uma bola de neve. Acha que nunca está bom. Por quê? Porque está atrás disso aí uma fragilidade na esfera emocional. E isso não é legal. E isso vai perpetuando esse ciclo. Então, sempre vai procurar um ponto extra para poder trabalhar. E aí, se aquele cirurgião que antes estava ali apto para fazer aquilo uma, duas vezes, ele fala, eu não vou mexer mais. Aí ela até essa pessoa encontrar um cirurgião para fazer aquele retoque que na verdade não precisava. Era só uma questão na esfera psicoemocional não trabalhada. E isso vai gerando aí grandes problemas, aliás, problemas latentes. Então os viciados em cirurgias plásticas, eles costumam ficar inseguros o tempo todo com a sua aparência. Essa que é a fragilidade que às vezes está muito por trás e muito ligada nessa questão repetitiva desses procedimentos. E aí, não se tem ainda uma ideia do padrão, essas pessoas, estou falando, não tem uma ideia fixa do que é um padrão de beleza. Ela está sempre modificando a sua ideia do padrão de beleza porque ela nunca está satisfeita. Então, hoje eu estou bem com o meu nariz um pouquinho mais afilado. Não, agora tem que estar mais afilado ainda. Não, as minhas maçãs não são satisfatórias nesse momento. Eu saí diferente na foto. Então, nós estamos falando de homens assim. E aí nós temos aqui um exemplo clássico lembra daquelas duas bonecas, né, que tinham, vocês mulheres que estão aqui, os homens também, que tinha ainda tem, né, a boneca Barbie. E o parceiro da Barbie era o Ken. E nós temos o Ken humano. O primeiro Ken humano é um brasileiro chamado Rodrigo Alves. Inclusive ele mora na Inglaterra, né? E quando a gente começa a entender a história do Rodrigo Alves, vocês depois podem ir até na internet olhar no YouTube, no Google e tudo mais, ele já passou por mais de 100 cirurgias plásticas, né? Nesse intuito, ele é um adicto, portanto, em cirurgias estéticas, né? E hoje ele está tamanha a problemática de cirurgias que ele realizou na região nasal, que não se passa nem um pequeno cotonete, né? Tem até vídeo disso. Tamanha é a perca que ele teve do arcabouço de sustentação nasal e a fibrose, o tecido está tão duro que ele tem dificuldade hoje de respirar. Então, de um procedimento estético, hoje é quase que uma necessidade, uma cirurgia reparadora por excesso de cirurgia nasal. Então ele foi para os Estados Unidos, já passou em vários reality shows com relação a isso, foi na Ásia operar, porque ele era um agente de como é que chama? Comissário de bordo.
de uma companhia aérea. Então, hoje ele estava em Madrid, fazia cirurgia, depois ia para a Ásia, fazia cirurgia lá, ia para os Estados Unidos, fazia, na Inglaterra, e assim, cada lugar ele tinha quase que um cirurgião plástico para fazer as cirurgias dele. E hoje, tamanho foi a quantidade de cirurgias plásticas que ele realizou, que recentemente ele assumiu publicamente que a ideia dele nunca era ser o Ken, mas sim a Barbie. E agora ele é um transgênero, né? Então, independentemente dessa concepção, que não é o escopo da gente falar aqui, é um exemplo clássico de vício em cirurgias, é um adicto em cirurgias. Então, o vício da cirurgia estética, repito, afeta tanto os homens quanto mulheres. E quando isso toma uma outra proporção, a gente pode estar diante de um quadro gravíssimo, que às vezes está do nosso lado. As pessoas fazendo economias porque fez 2, 3 cirurgias, 4 cirurgias, porque o parâmetro dela de beleza para ela não é adequado. Ela sempre está aí querendo fazer renovações, recalchutagens no seu corpo, e isso pode impactar severamente em quê? Em nervos, em músculos, vascularização e tudo mais, e comprometer. E foi o que aconteceu com esse Rodrigo, que a gente acabou de dar o exemplo aqui. Isso não é antiético, mesmo porque isso é notório, é uma celebridade dentro desse contexto. E é muito comum só a gente digitar essa história, não só dele, mas de inúmeros outros. Existe uma outra pessoa, um jovem americano, que ele já gastou mais de $100 mil porque ele quer se tornar igual ao Justin Bieber. Existe um outro exemplo de um rapaz inglês que quer ser parecido com a Kim Kardashian. Então, esses são as dissociações que a gente fala do ponto de vista da esfera psicoemocional, de pessoas querendo ser igual, ser idênticas às outras pessoas, e investindo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do seu tempo, de imagens, para se equivaler àquelas pessoas que eles idolatram, adoram e tudo mais. Então, qual que o intuito desse nosso contexto aqui, dessa maratona 444? É exatamente despertar um vício que não é comentado, que é pouco falado, que está muito embutido na nossa sociedade, a questão da aparência, da estética, e isso pode comprometer a vida de uma pessoa. Porque a pessoa não está querendo ser quem ela verdadeiramente é, a sua essência, ela está procurando a sua estética. E isso nós podemos, num pequeno conhecimento, ou de uma live, ou agora com isso despertar, será que eu me enquadro nisso? Será que fulano se enquadra nisso? A gente, com palavras delicadas e amorosas, a gente pode resgatar uma pessoa. E isso é sensacional. É esse tipo de contexto, é esse tipo de informação que eu busco transmitir aqui dentro das nossas oportunidades, das nossas lives, há mais de um ano que a gente está aí, chegando quase 60 lives, né? Então, esses problemas emocionais subjacentes podem estar muito associados com esse vício aí dos indivíduos a ter o vício da cirurgia. Então, eles percebem aí essa necessidade excessiva da busca da cirurgia para a perfeição, e que se esse parâmetro de perfeição e de estética está sempre sendo modificada nessas pessoas. E elas não têm a consciência disso. E por isso que elas não recorrem a outras pessoas, e aí raramente essas pessoas também, por não exporem isso, ou não saberem que isso pode ser um problema na esfera psicoemocional, elas não compartilham com outras pessoas. E também há outras pessoas que estão ao redor, não sabem que isso é um distúrbio e acabam apoiando. Nós não estamos discutindo aqui se é certo ou se é errado. Nós estamos falando já de uma coisa já com um adicto mesmo, com um vício. Então isso já não é normal. Então eles simplesmente não percebem que essa busca continuada da perfeição e com as cirurgias hoje, isso é um vício. E, portanto, continuarão fazendo isso a cada momento que ele achar necessário. Então, a abordagem hoje é no nariz, a abordagem amanhã é no peitoral, a abordagem amanhã é na cavidade,
no abdômen, é depois na panturrilha, e essa pessoa torna-se aí um Superman, né? Um homem de ferro também, todo musculoso, todos os músculos bem delineados, mas nunca pisou numa academia. Essa é a realidade nua e crua. Existem relatos de homens que colocam como se fosse próteses de mama, mas apenas para delinear os músculos peitorais, que depois ele vai para a academia só para ter um contorno melhor da musculatura e hipertrofia um pouquinho. Mas na verdade o que tem ali é prótese. Então, infelizmente, nós não temos um regramento ou um regulamento, digamos assim, quais são os números de procedimentos necessários para que uma pessoa possa ter. Né? Isso é o cirurgião que sente, é você avaliar os tecidos, ver a nutrição do tecido, ver se essa pessoa não tem algo por trás. Por isso que às vezes, quando trata-se de estética, né, essa pessoa vai uma vez, duas vezes, três vezes num determinado profissional, cirurgião plástico ou um dermatologista, que são as duas especialidades que têm essa formação para trabalhar nesse contexto, eles acabam procurando esses negam. Vamos supor, não, você já fez muito, não recomendo e tudo mais, aí vai atrás até que vai chegar em um que faça. E aí depois o outro, não, eu não vou mexer mais. E assim sucessivamente. Até ter desabamento, como nós falamos, a fibrose é tão grande, a questão do risco de infecção e tudo mais, mas essas pessoas se submetem a isso. Porque o seu padrão emocional e o seu dinheiro, ele vai pagando quantos procedimentos ele bem entender. Tantos procedimentos cosméticos que a essa pessoa bem entender do critério dele. Não é do critério de um especialista, de um critério de um psicólogo, de um terapeuta. Olha, não é por aí, tudo, mas não. Enquanto não tiver tratando a base, a raiz disso, ele vai fazendo e vai alimentando esse vício. Por isso que é uma bola de neve. E essas pessoas dificilmente, por não terem a consciência disso, repito, como é um vício, isso é normal. Como nós aqui citamos em todos os nossos encontros dessa maratona 444. As pessoas não têm a percepção de que isso está fazendo mal a ele e, consequentemente, no seu entorno. Isso é que é o vício, são os malefícios de todo o vício. Então, eu quero aqui apresentar dentro desse conceito e desse contexto do vício na estética, na cirurgia estética, o chamado transtorno dismórfico corporal. Esse é um nome meio difícil, às vezes, de nós lembrarmos, mas essa que é a principal problemática dessas pessoas que são adictas às cirurgias estéticas. Então, esse transtorno ele afeta muitos indivíduos e faz com que eles encontrem continuamente falhas na sua aparência física, na sua estética. Então, eles podem se ver completamente diferente de como as outras pessoas o observam ou como as outras pessoas o percebem. E isso vai fazer com que ela mude, porque ela não está interpretando de que aquilo é um padrão de beleza. Então, muitas vezes, eles estão convencidos de que são feios, de que eles não são atraentes, de que eles não conquistam determinadas mulheres, ou aquela mulher que hoje ele deseja, hoje ele idolatra, teve um relacionamento anterior porque aquele homem era forte, era bonito, era não sei o quê, e aí ele começa a se espelhar naquela outra pessoa para chegar nesse ponto aqui, que é essa pessoa que hoje ele está interessado. E aí começam as coisas. Basicamente, esse é o start dessas pessoas que têm esse problema que nós falamos do transtorno dismórfico corporal. Então, apesar dos outros considerarem que ele é atraente, que ele tá bom, ele é bonito, ele tem o seu padrão de beleza, ele assim não o acha. E aí ele começa a fazer as cirurgias de forma repetitiva. Então, esse transtorno pode fazer com que os pacientes fiquem infelizes com as suas aparências e se sintam aí deprimidos, inseguros. Então, quem sofre do transtorno dismórfico corporal, comumente tem essa questão da baixa autoestima. Então, essa cirurgia, digamos assim, vai dar uma octanagem, vai dar um plus, vai dar uma guinada nessa autoestima. É assim que ele interpreta. Então, se hoje eu fiz isso e não conquistei,
ou não tenho a aprovação das pessoas que supostamente eu queria, eu ainda não estou legal. Eu vou, assim, repetindo os procedimentos. É mais ou menos esse é o interesse. Então ela vai buscando cada vez mais maneiras e artifícios de melhorar a sua estética, seja na face, seja no corpo e assim sucessivamente, na sua aparência. Então, geralmente, por meio das cirurgias. Não é só das cirurgias superficiais ou minimamente invasivas, como nós citamos aqui, o botox, colágeno, etc. Não, porque isso aí tem até uma meia-vida, né? Isso aí, de repente, terminou, você tem que só fazer o seu retoque e tudo mais. Nós estamos falando de cirurgias dos adictos, dos viciados. Então, no entanto, o problema é que não importa o quantos procedimentos cosméticos essa pessoa faça, se ela sofre do transtorno que a gente falou, do dismórfico corporal, pois nunca ela vai achar que é o suficiente, porque ela tem esse transtorno. Então, se eu fiz 5 cirurgias, não é o suficiente. Nós demos o exemplo aqui de um brasileiro, né, o Ken Humano, que fez 100 procedimentos cirúrgicos. Está descrito 100 procedimentos cirúrgicos aí nos jornais que a gente tem acesso pela internet. Então, eles apenas encontrarão uma outra coisa com a qual estão descontentes, daí procurarão outro procedimento para corrigir essa suposta falha, que no fundo está com um problema emocional, com um problema aí na esfera psíquica, e isso vai ser suprido eu fazendo a minha cirurgia. Então eles acabam permanecendo aí obcecados o tempo inteiro com a maneira de suprir isso, encarar essas tentativas de correção dessas imperfeições sempre com cirurgias. Nunca o problema é na esfera psicoemocional, o problema é na minha estética. Por isso que eu tenho a rejeição, por isso que a pessoa olhou para mim e riu, por isso que a pessoa... Então sempre ela está procurando uma justificativa que foi aquele ponto que ela foi marginalizada, digamos assim, e aí vai me alimentando esse transtorno dismórfico corporal, que é uma das maiores causas do vício em cirurgia estética, e tem muitos homens que adotam ou que tem, digamos assim, esse problema dessa problemática na esfera psicoemocional. Então eu quero citar aqui uma outra causa do vício de cirurgia estética que também acaba alimentando, nós até já colocamos um pouquinho, me veio agora para a gente falar um pouquinho mais aprofundadamente. Então a sociedade e a mídia em geral, elas tiveram, né, ou ainda têm um papel muito expressivo e significativo no surgimento dessa questão até de alimentar o vício da cirurgia estética. Então, com tanto ênfase aí na aparência física das celebridades. Então, cada vez que as pessoas famosas, artistas e etc. acabam fazendo umas cirurgias, elas o quê? Elas melhoram a sua aparência. E essa celebridade, ela vai na sua rede social, ela vai digamos assim, vai ser estampada na capa de uma revista, na capa de um tabloide, na capa de qualquer mídia aí de expressividade. E isso vai o quê? Impressionar aqueles fãs. E é isso que quer. E aí por trás tem toda aí uma indústria também, né? A indústria do botox, a indústria do colágeno, a indústria dos bastidores com relação a essas intervenções. E os homens também são adeptos a isso. Não é só as mulheres, como a gente imagina. Nós estamos falando aqui hoje de um problema extremamente importante e grave, que é o vício em cirurgia estética. E existem até programas que a gente falou aí, mostrando aí as virtudes da cirurgia estética e que podem deixar aí uma impressão duradoura, né, e permanente de quem assim realiza. Então muitos não sabem que essas fotos que as revistas assim nos demonstram nas redes sociais, no Instagram, não importa onde, elas aí são retocadas, são photoshopadas, digamos assim. Elas são trabalhadas. E isso é que às vezes as pessoas fez uma cirurgia, mas será que não tem nenhuma cicatriz? Foi tudo beleza, a pessoa não teve dor. Então, para fazer aí essas estrelas, essas personalidades, essas celebridades de forma perfeita, perfeitinha, não tem uma sequer cicatriz.
E isso a gente sabe que não é real. Sempre tem algo que ficou. Não tem como. Você cortou o corpo, já lesionou um tecido. E você tem um processo cicatricial depois ali. Então, isso, a pessoa acaba se espelhando naquela imagem e quer que aquilo seja reproduzida direitinho, daquela maneira no seu corpo. E às vezes não é assim. Então, esses perigos que às vezes não são tão comentados, digamos assim, para a mídia leiga. Então, toda cirurgia, quaisquer cirurgias, podem ter riscos, sim, riscos iminentes, né? Risco de uma infecção no local onde fez o corte, que é o local da incisão, né? Há uma possibilidade de uma cicatriz ser tortuosa, uma rejeição de um fio, você pode ter dor, você tem dor, você pode ter mais tempo de internação do que uma outra pessoa, você às vezes pode ter abertura dos pontos, você pode ter uma falha porque abriu um ponto, porque começou a sair uma secreção, porque a sua cirurgia complicou, ou porque você tem pressão alta, diabetes, coisa que o outro não tem, ou porque você fuma, ou porque você bebe, a sua cicatrização é diferente do outro, ou porque tirou tecido demais e o outro foi tecido de menos. Ou seja, a gente tem outras variáveis que são distintas de outras pessoas. Então, esses viciados em cirurgias estéticas, eles podem sofrer danos permanentes, como nós falamos aqui da questão do excesso de cirurgia nasal que o brasileiro Ken humano realizou. Então, perda da inervação, perda da sensibilidade, perda, inclusive, do arcabouço de sustentação nasal, que pode erodir, pode ficar até um buraco, digamos assim, por questões de excesso de lesão em um tecido. Isso é ruim, às vezes nem antibiótico consegue, digamos assim, penetrar, porque não tem mais vaso sanguíneo para levar o antibiótico nessa região, de um nariz já infeccionado, muito mexido. E é isso que as pessoas às vezes não imaginam. Uma infecção na região nasal, você pode levar, por exemplo, uma infecção para dentro da meninge, ter uma meningite, que a gente fala, isso aqui é uma região que tem íntimo contato lá para dentro, né? Que eu falo do sistema nervoso central. Então esses indivíduos, eles podem ficar com cicatrizes excessivas, podem ter aí esses colapsos dos músculos em determinado local, rejeição das próteses, dessas próteses que a gente falou, do abdômen que os homens estão colocando, próteses da região dos músculos para ficar com os músculos delineados de forma artificial, essas próteses também podem ter rejeição. Então, embora o objetivo da cirurgia estética seja melhorar essa aparência, né, evidentemente, mas ela pode ter complicações inerentes, às vezes com danos irreversíveis a essas pessoas que assim a praticam. Então pode ter aí que a gente fala de danos permanentes nessa sua aparência. Imagina uma prótese que infeccionou, você teve lesão muscular, teve que fazer aí um corte para sair toda essa secreção e tudo mais. Você pode comprometer a sua musculatura, a sua flexão, extensão do membro superior. Estou dando só um exemplo aqui com relação às próteses que os homens estão usando para os delineamentos musculares, né? Então, qual que é o tipo de tratamento? Existe tratamento para isso, para esses homens adictos às cirurgias estéticas? Sim, às vezes, como a gente falou em todos os processos dos vícios, nesses que nós citamos aqui, nessas 4 semanas da Maratona 444, primeiramente, a gente levar para um nível de consciência de que essa pessoa ela está num ciclo vicioso de uma cirurgia estética. É a primeira coisa. Depois, estender as mãos para essa pessoa poder perceber de que ela está num transtorno aí compulsivo, equivocado de cirurgias desnecessárias. E aí sim, tem uma gama de profissionais que pode estar dando suporte para esse homem, seja terapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, não importa. É nessa esfera psicoemocional que tem que ser, às vezes, uma gama multimodal, digamos assim, para dar esse acolhimento para esse homem por um certo período, porque não é da noite para o dia. Então, eles podem aí ficar trabalhando na sua cabeça com a parte estética, mas lá dentro é que também tem que ser trabalhado de forma concomitante, porque
como nós falamos, o problema é subjacente à parte estética. Ele está por trás disso aí, que isso vai impulsionando esse comportamento sem ele perceber, na busca continuada desse ritmo frenético de cirurgias desnecessárias. Então, o importante é que a causa do vício ela seja identificada, ela seja aflorada. Às vezes a pessoa nem sabe disso e começa a colocar isso para fora, colocar depois que ela percebe o porquê que ela está dessa forma. Então, e aí sim fica mais fácil o tratamento e identificar qual profissional, qual terapeuta que vai aí sim trabalhar isso de uma maneira mais intensa para que esse homem, no caso aqui nós estamos citando dos homens, saia desse ciclo vicioso da cirurgia estética. Coloca um joinha, você aqui que está nos acompanhando no Instagram, se está valendo a pena, se você está entendendo. Você no YouTube ou no Facebook também, coloca um joinha para que eu aqui entenda que você está sintonizado, está até agora com a gente aqui. Nós estamos já indo para os finalmente do nosso último encontro da Maratona 444, fechando esse ciclo dos vícios masculinos, pouco comentado, mas eu espero que isso tenha sido relevante para você. Legal, legal. Espero que você seja uma grande agente multiplicadora desses conceitos aqui. Tá bom? Legal, feliz por você estar por aqui. E você também que está aqui no YouTube ou no Facebook. Legal, muito obrigado pela sua participação. E dissemine essa informação. É muito interessante, né? Voltando então aqui aos nossos conceitos, então é muito fácil a gente simplesmente dizer a alguém que você é viciado em cirurgia, será que você não está na hora de parar, repense bem. Isso não é assim que funciona. A gente sabe que tem algo muito mais grandioso por trás que está favorecendo essa pessoa a ter essa compulsão para fazer. Então nós temos, essa pessoa às vezes vai ignorar esse papel. Nós temos sim que dar um outro enfoque diferente, acolher, entender que isso não é normal e aí sim resgatar essa pessoa para que ela procure uma ajuda e aí abandone o vício com o bisturi, né? Estamos aqui representando o bisturi, porque isso, demasiadamente em excesso, não é bem-vindo para ninguém, né? Então há vários profissionais, conselheiros, terapeutas, não importa, que pode dar esse suporte, que pode dar aí todo o amparo necessário para esse homem que está experienciando esse ciclo vicioso aí das cirurgias estéticas. Então, esse comportamento compulsivo, de repente, você tem que entrar na esfera medicamentosa, você tem que buscar outro tipo de terapia com pinturas, terapia comportamental, não importa, existe uma gama delas, mas que cada especialista da sua área em tela vai aí desenvolver um tratamento personalizado para aquela pessoa, porque cada caso é um caso, né? Então, o mais importante, eu repito, é nós identificarmos as razões pelas quais essas pessoas estão nesse ciclo. E aí sim ela vai ver a necessidade de entrar nessa terapêutica de coração aberto, de mente mais receptiva, e aí a gente sabe que o tratamento ele é muito mais efetivo, tem uma eficácia muito maior quando a pessoa não é resistente aos tratamentos. E aqui nós estamos falando de um tratamento na esfera psicoemocional que repercutiu na esfera física. Então tem uma coisa muito distante aí, né, com relação ao que eu estou pensando e como eu estou aqui me comportando do pensamento da estética corporal que ninguém me quer, ninguém me ama, eu sou feio, eu não sou atraente, e assim começa esse ciclo dessas pessoas que nós acabamos de pontuar aqui com relação ao vício. Então, eles podem aí começar a ter, digamos assim, uma pequena chama de que eles começam aí a despertar ao aprender a amar as pessoas somente por aquilo que eles aparentam, naquilo que eles apresentam para as pessoas do seu entorno, para a sociedade ou para as redes sociais. Eles começam a ter aquela chama agora aguçada que vai ser alimentada para que a sua essência se aflore. Às vezes são pessoas também sofridas, a gente tem que entender isso de um outro ângulo. Mas aqui, hoje, o intuito não é
falar propriamente dito a fundo desse transtorno dismórfico corporal. É mostrar que ele existe, ele é uma realidade. Nós temos aí, citando aqui hoje, 2 exemplos, ou 4, né? Nem me recordo, do Michael Jackson, do Ken Humano, do que quer ser um Justin Bieber, o outro quer ser a Kim Kardashian, e assim sucessivamente. Tem um exemplo também de um homem que ele tem a gente chama de body modification. Ele já se parece um lagarto, já pinta o corpo todo, outro parece um felino. Então aí já começa, e várias estéticas faciais, começa a fazer implantes de várias outras componentes a nível corpóreo, corta a língua, vai no cirurgião para cortar a língua, para ficar com a língua bífida, ou seja, tudo isso é um transtorno que a gente chama de dismórfico corporal. Começa a impactar no físico aquilo que ele imagina como perfeito, como bonito, ou que ainda não está adequadamente apresentado. Então, é importante a gente ter essas informações, porque a gente pode sim ajudar pessoas, né? Esses vícios, às vezes, eles ficam ocultados, né? E isso, como a gente tem esses conhecimentos, a gente pode resgatar uma pessoa desse vício, ajudar ela a salvar uma vida, porque essa pessoa, com esse risco, fazendo cirurgias estéticas, sempre com anestesia, sempre em centro cirúrgico e tudo mais, tem outros comprometimentos, riscos anestésicos, insuficiência hepática por causa de drogas, uso de antibióticos, etc., risco de infecção hospitalar. Ou seja, a gente às vezes salva uma vida de uma pessoa tendo essa percepção de que ela não está indo bem. Então, evitar qualquer dano permanente no corpo, né, é sempre bem-vindo. Se a gente faz isso 1, 2 vezes, 3 vezes, não importa. Mas se você tem aquele regramento de que isso é o ideal para você, ótimo. Quando a gente perde esse controle, isso não é bem-vindo e isso se torna um vício. Era isso que a gente queria comentar hoje, um tema inovador. Até então nunca tínhamos tocado nesse assunto aqui, nem nos nossos banners, nem nos nossos stories aqui, para você que está aqui no Instagram conosco. Você que está no YouTube e no Facebook, mande depois o seu feedback para que a gente aqui troque mais informações. Se você ainda não viu nenhum dos tópicos que nós discorremos nessa Maratona 444, eu convido você aí no YouTube, no nosso canal. Se você não sabe do nosso canal, tem aqui no link na bio. Você vai lá no nosso canal, no link na bio, você já vai cair no YouTube diretamente. Então tem vários vídeos e os últimos já estão postados no YouTube e você pode assim ter contato lá. Se você não se inscreveu, convido você também a se inscrever no nosso canal. Clique no sininho lá, porque quando nós estivermos entrando no ar ou qualquer postagem nova, você vai ser notificado que tem ali novidades para você. Convido você também a entrar no nosso grupo do Telegram. Nós ali sempre postamos, é um grupo VIP, é um grupo diferenciado, que a gente só posta coisas ali, eu não apresento aqui nas nossas lives e nem tampouco também em outras redes sociais, só ali para o nosso grupo, coisa super interessante. E eu espero te ver em breve também nesses nossos canais. Eu fico por aqui, nos veremos em breve. Tome uma atitude, avance. Tchau! Obrigado, tchau, tchau. Valeu! Clique no like aqui abaixo e se inscreva no nosso canal também. Não esqueça de apertar no sininho, que nós iremos te avisar sempre que um conteúdo for aqui postado.